Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós mesmos ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente mais do que as nossas sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperança. Efésios 3:20. Que lindo poder ler estes versículos. Que lindo poder ler estas palavras de um Deus que pode fazer mais do que o que eu sonho, mais do que eu estou pedindo em oração. E quantas vezes eu não já chorei sobre esse versículo, falando: Senhor, você está ouvindo a minha oração? Por favor, cumpra, atenda a minha oração, Senhor, porque o Senhor está falando aqui na sua palavra que Deus é capaz de fazer mais do que eu peço, então é muito mais do que eu posso imaginar. Por que o Senhor não me atende? Nós temos dificuldade de entender isto. Quem escreveu este versículo foi Paulo. Paulo estava na prisão quando ele escreveu estas coisas. E nós só lemos essa última parte do capítulo 3 e esquecemos de ler as coisas que vêm anteriormente. E anteriormente Paulo fala assim: ele estava escrevendo para os Efésios, porque o desejo de Paulo era que eles fossem repletos de Deus e entendessem os planos de Deus. E Paulo começa escrevendo para eles nesta parte do capítulo o seguinte: quando eu penso na sabedoria do seu plano e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, que de seus recursos gloriosos e ilimitados, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior dado pelo seu Espírito Santo. Paulo, na prisão, pediu isso para os Efésios: olha, o meu desejo quando eu imagino o plano de Deus para vocês é que vocês recebam o fortalecimento interior vindo do Espírito Santo. E ao pensarmos sobre esse versículo, nós podemos nos perguntar: mas como é que alguém vai ter o fortalecimento do interior se essa pessoa não sabe que o Espírito Santo existe? Como podemos clamar por um fortalecimento interior se às vezes não reconhecemos que precisamos desse fortalecimento? E Paulo estava desejando isso para os Efésios: por favor, reconheçam que vocês precisam do Espírito Santo e precisam desse fortalecimento interior. E ele continua: que de seus gloriosos recursos, eu também peço a Cristo que se sinta mais e mais à vontade em seus corações, morando em vocês, à medida que vocês confiarem nele. Cristo deseja morar dentro dos nossos corações. Todo mundo conhece: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? Porque você só vai conseguir esse fortalecimento do Espírito Santo seguindo estes passos, pedindo o Espírito Santo, pedindo a Cristo para entrar no seu coração e morar dentro de vocês. Que vocês aprofundem as suas raízes no solo maravilhoso do amor de Deus. Sabe, eu não entendo muito dessas coisas de plantação, mas o que eu posso dizer para vocês é que toda semente para dar origem a uma planta forte, bonita, que cresce rapidamente, passa pelo processo da morte. A semente precisa morrer. E a semente precisa também ser plantada num bom solo, que possa oferecer os nutrientes necessários para esse crescimento. E Paulo já está dizendo aqui que o solo é maravilhoso, é o solo do amor de Deus. E o desejo dele é que os Efésios permitam que as suas raízes cresçam e se aprofundem neste solo maravilhoso. Deus também quer isso para a sua vida. Mas para isso você precisa morrer para você mesmo, para que assim você possa produzir no solo do amor de Deus. E que possam por si mesmos experimentar este amor, embora ele seja tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão compreender ou conhecer completamente. E assim, desta maneira, vocês ficarão repletos do próprio Deus. Que incrível, né? Quantos de nós vamos até a igreja? Quantos de nós ouvimos as experiências de tantas pessoas contando testemunhos e não experimentam por si mesmos este amor? A nossa fé é fortalecida por ouvir testemunhos das pessoas. Mas Paulo está desejando para os Efésios, para aquele povo, e que se estende também esse desejo para mim e para você, é que nós experimentemos por nós mesmos o amor de Deus.
Deus quer que você tenha suas próprias experiências com Ele. E eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas estão ansiosas, desejando ouvir também o seu testemunho, ouvir também a sua história. E assim, vocês ficarão repletos do próprio Deus. É uma sequência. Ser repleto de Deus exige de nós que vivamos essa sequência, fortalecermos interiormente pelo Espírito Santo, permitir que Cristo more dentro de nós todos os dias, nos aprofundar no solo do amor de Deus, permitir que as nossas raízes fiquem nele e assim ficaremos repletos do próprio Deus, experimentando por nós mesmos este amor. Então, quando formos capazes de sentir e ver cada passo desse nossa vida sendo cumprido, nós vamos conseguir falar o que lemos primeiramente. Glória seja dada a Deus, que pelo seu maravilhoso poder faz em nós mais do que podemos imaginar, mais do que sonhamos. Quem escreveu tudo isso foi um homem que disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Este homem entendeu que esse poder operando em nós mais do que o que imaginamos, não é operando os nossos desejos, não é operando a minha própria vontade, mas operando a vontade dele para a minha vida. Eu convido você, depois dessa mensagem, a abrir sua Bíblia em Efésios 3, do versículo 14 ao versículo 20, e ler cada versículo e orar e falar: Deus, eu quero seguir esses passos, eu quero seguir essa sequência, porque eu quero ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus e não de mim mesmo. Que Deus te abençoe.